A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e hoje trataremos mais uma vez de um conteúdo escatológico, de uma temática escatológica, né? Uma temática bastante importante, bastante relevante para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento na escatologia bíblica. E a temática de hoje é: como será aí o juízo final, né? Muitas pessoas dizem que o juízo final haverá apenas um julgamento, mas sabemos que não é desta forma. A Bíblia apresenta alguns julgamentos e não um julgamento, um único julgamento. Mas iremos aí esposar, lançar luz acerca do juízo final. Muitas pessoas acabam interpretando de forma equivocada, né, o julgamento das nações, né, o julgamento do Tribunal de Cristo e entre outros julgamentos. As pessoas acabam unificando, né, todos esses julgamentos com o juízo final. Mas esses julgamentos são diferentes em participantes, né? O lugar, né? O modo, né? E o resultado. Mas iremos aí esposar acerca do grande trono branco, né? Que é o julgamento final, né? O juízo final. E está em Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 11, que nos diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então veja que a expressão aqui, né, e vi um grande trono branco, né, fala de poder e glória. A expressão grande fala de poder e glória. E branco, né, fala de santidade e justiça, né? Quem está julgando aqui é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois a Bíblia vai dizer que o próprio Deus deu todo o juízo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando acontecerá aí o grande trono branco ou o juízo final? Quando ocorrerá? Ocorrerá, né, após o milênio, né, após a última revolta de Satanás, né? Sabemos que para que Jesus venha implantar o reino milenar, o reino milenial, Satanás será preso, né, por 1000 anos, e esses 1000 anos Cristo reinará na terra literalmente, né? E a sede do seu governo será em Jerusalém, né? Então, a Bíblia vai dizer que haverá sim um reino milenar literal, onde Cristo reina por 1000 anos. Mas, depois dos 1000 anos passados, Satanás será solto, será uma prisão aí provisória, né? Depois ele será condenado. E após a sua condenação, juntamente com as hostes malignas, né, haverá aí o juízo final ou o grande trono branco. Quem comparecerá, né, diante do grande trono branco, né? Haverá aqui a segunda modalidade de ressurreição. É os que ressuscitar, é os que vão ressuscitar, né? Não com os corpos glorificados, para estarem diante do grande trono branco, para receberem a sua condenação, né? A sua sentença condenatória. Então, todos aqueles que morrem sem Cristo, que morre em uma vida desvairada, sem compromisso, sem se preocupar com a sua vida espiritual, eles ressuscitarão, né, para
a condenação, né? Aonde está escrito que haverá a ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação? Isso está em João capítulo 5, vamos ver. João capítulo 5, versículo 29, que nos diz assim: E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, todos aqueles que não praticaram a bondade, todos aqueles que não observaram as escrituras, que não quiseram compromisso com o Senhor, esses ressuscitarão, né, na segunda modalidade, né, que é justamente depois do milênio, né, a ressurreição para condenação. Então, todos aqueles que morrem sem Cristo hoje vão aí ser julgados, né? E outra coisa, né? Esses que vão ser julgados no grande trono branco, né? Já de certa forma sabemos que eles serão condenados, porque a igreja não estará como réus, né? No grande trono branco. Mas o texto, né? O versículo bíblico, ele é bem claro para cada um de nós que quem estará aí perante o grande trono branco. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos. Então veja que estará diante do grande trono branco, né, pessoas consideradas grandes, né, pessoas consideradas pequenas, né, para a sociedade. Não importa, né, o que eles exerceram aqui na terra, qual posição eles tiveram aqui na terra, mas a Bíblia diz que tanto grandes como pequenos, né, que não viveram de forma piedosa, estarão aí diante do grande trono branco para receber a sua sentença condenatória, né? E a Bíblia vai dizer que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que irá julgar, que irá condenar essas pessoas que irão ressuscitar, não com os corpos glorificados, e que estarão diante do grande trono branco, né? Se observarmos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 31, né, vai nos esclarecer de forma bem específica, né, acerca dessa questão. Veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Diz assim: Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Né? Uma referência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quem julgará? Quem dará a condenação diante do grande trono branco? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não podemos unificar o julgamento das nações, o julgamento de Israel, né? Não podemos unificar o julgamento do tribunal de Cristo, que é para a igreja. Não podemos, de forma alguma, né, misturar o julgamento do diabo e de suas hostes com o julgamento final. São julgamentos distintos. Por um exemplo, o julgamento para a igreja, que é também chamado de o tribunal de Cristo, os ímpios não participam, né, do tribunal de Cristo. Por quê? O tribunal de Cristo é para a igreja, né, onde, né, Cristo vai provar, vai avaliar as obras de cada salvo que foram aí no arrebatamento e os que ressuscitaram, né? Tanto os que ressuscitarem por ocasião do arrebatamento, quanto os que estiverem vivos, né? Todos esses serão aí, as suas obras serão julgadas para, né, Jesus Cristo efetuar aí o seu, para dar aí o seu galardão. Então, muitos não receberão galardão, outros receberão galardão. Então, o tribunal de Cristo é especificamente para a igreja. Então,
os ímpios não participam do tribunal de Cristo. O tribunal, o julgamento de Israel. Quando se dará o julgamento de Israel? No período tribulacional. Sabemos que muitas pessoas, além de Israel, né, alguns que ficarem, né, porque quem judeu hoje aceita Cristo e vive de forma piedosa, quando Cristo vem buscar a igreja no arrebatamento, esse sim participará do arrebatamento. Mas Cristo, né, a Trindade, Jesus, Deus, vai tratar de forma específica com Israel no período tribulacional. Então, esses julgamentos não podem ser unificados, pois, né, é lugar diferente, né, tempo diferente e participantes diferentes e resultados diferentes. Então, por ocasião, né, do grande trono branco, ressuscitarão aí os que morreram sem estarem na presença de Cristo. Eles vão ressuscitar com os corpos não glorificados para receberem a sua sentença condenatória, né? Então veja aqui também Salmos de número 9, verso 8. Veja o que é que a Bíblia fala sobre o grande trono branco, sobre esse julgamento que o nosso Senhor Jesus Cristo julgará, né, as obras de cada um, né? Lembrando que a igreja não estará como os ímpios, como esses que ressuscitarão por ocasião, para estarem diante do grande trono branco. Então veja, 9:8 diz assim: Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Então veja que ele é aquele que julga e peleja com justiça. No período, né, no grande trono branco, não haverá parcialidade. Cada um será julgado segundo as suas obras, né? Então veja Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 11, né? Vai dizer que ele julga e peleja com justiça. Então não há erro no julgamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele julga e peleja com justiça. Isso está em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, diante do grande trono branco, né, ninguém passará por inocente ou não. A Bíblia diz que cada um, né, daqueles que vão ressuscitar para estar diante do grande trono branco, vão aí ser julgados segundo as suas obras. De onde você tirou isso? Da própria Bíblia Sagrada, da própria literatura apocalíptica profética, né? Veja, o versículo 12: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos, ou seja, aqueles que vão ressuscitar com os corpos não glorificados para estar diante do grande trono branco, e viu os mortos, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então veja que aqueles que morrem sem Cristo hoje e tiveram aí uma vida fora da presença de Deus, né? Porque categoricamente, a grosso modo, Jesus, né, Deus, ele divide ou dividiu a humanidade em duas categorias. Aqueles que estão do lado de dentro e aqueles que estão do lado de fora. Aqueles que estiveram, né, do lado de fora da presença de Deus, né, também ficarão de fora da cidade santa, né? E aqueles que estiveram dentro da presença de Deus, na presença de Deus, estarão aí dentro da nova Jerusalém. Então, esses que estiveram fora da presença de Deus, né, morreram sem Cristo, não tiveram uma vida piedosa, né, ressuscitarão para estar diante do grande trono branco, e essa ressurreição é a segunda ressurreição, a ressurreição para a condenação, que é
depois do período milenial, depois da última revolta de Satanás. Então acontecerá aí o juízo final, ou o grande trono branco, né? Grande fala de poder e de glória, branco fala de santidade e justiça. Então, quando será aí o grande trono branco? Quando acontecerá o grande trono branco? Após o milênio, após a última revolta de Satanás, né? Diferentemente do Tribunal de Cristo, o julgamento do Tribunal de Cristo, que será após o arrebatamento, né? Após o arrebatamento da igreja, acontece aí o Tribunal de Cristo, o julgamento para a igreja, né? Onde as obras dos salvos serão avaliadas, e depois a igreja adentra, né? Na mansão celestial, na Jerusalém celestial, já galardoada, para estarem diante das boldas do Cordeiro, a grande festa. Então, o juízo final é após o milênio, após o milênio e após a última revolta de Satanás, né? E então estarão aí diante do grande trono branco todos aqueles mortos que não morreram na presença de Deus, que não viveram de forma piedosa, estarão aí diante do grande trono branco para receberem, né, a sua sentença condenatória. Por que nós falamos que quem julgará é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque o Pai deu ao Filho todo o juízo. Isso está em João, capítulo de número 5, versículo de número 22. Veja o que está escrito. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo julgará os ímpios, julgará aqueles que não estiveram na presença de Deus e vai lançar a sentença condenatória sobre esses que não viveram na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a temática é: o que é o juízo final? O juízo final é um grande julgamento onde as pessoas que viveram de forma desvairada, né, estarão aí diante desse grande trono branco, diante desse juízo final, né, porque após, né, o juízo final, onde está em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11, né, vem aí o estado eterno, novos céus e nova terra. Então, devemos analisar de forma bem minuciosa, fazermos uma exegese minuciosa para não entrarmos em interpretações equivocadas, né? Então, o juízo final, o grande trono branco, é totalmente diferente do julgamento de Israel, né? Do julgamento para a igreja, que é o grande trono branco, né? Do julgamento das nações. O grande trono branco, o juízo final, é o último julgamento que acontece aí, segundo a escatologia bíblica. Após o juízo final, haverá novos céus e nova terra, o estado eterno. Amém? Que Deus abençoe a todos. Este foi mais um vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, para que a palavra do Senhor seja propagada. Amém? Que Deus abençoe a todos.